Olá pessoal, meu nome é Igor Jorge, sou delegado de polícia e vou falar sobre a defesa rural, a prevenção de crimes no campo. Eu sempre começo colocando o endereço do meu site, colocando o meu currículo resumido e também onde esse conteúdo será oferecido, já que vamos disponibilizar esse conteúdo, tanto a apresentação quanto o vídeo, no meu site que está na tela. A realidade no campo mudou. O crime migrou para o campo. Aquela tranquilidade que sempre era uma característica do ambiente rural, ela muitas vezes é substituída por determinados riscos. Hoje existem criminosos especializados em crimes na área rural, e principalmente no interior, em todo o Brasil. Nas pequenas cidades o risco ainda é maior, já que existe muito mais gente no campo. Criminosos muitas vezes estudam a rotina das pessoas, conhecem determinados modelos de máquinas, muitas vezes sabem sobre a rotina daquela pessoa que mora naquele local ou que trabalha naquele local. Sendo assim, a prevenção ela deixa de ser um luxo e se torna uma necessidade para todos. Como eu coloquei na apresentação, o criminoso de hoje, ele estuda a rotina, ele conhece quais são as propriedades que têm determinadas máquinas caras, que têm produtos que podem ser comercializados de forma ilícita, e até mesmo, muitas vezes, o criminoso sabe sobre a rotina daquela pessoa. Aquela pessoa que não está ficando na área rural naquele dia, aquele que mora, mas não está lá naquele dia, ou a rotina do trabalho, né? Quais são os dias que ele vai para aquela área rural e tudo mais. O mapa do crime na zona rural. Temos visto crimes que envolvem o furto e roubo de máquinas e veículos, como tratores, colheitadeiras, caminhonetes. Existem organizações especializadas que buscam modelos encomendados. Então, muitas vezes eles têm interesse em um determinado modelo de trator e aí eles vão especificamente em uma propriedade rural que tenha esse modelo de trator. O chamado abigeato, que é o furto de gado, é um crime também que tem acontecido com frequência. Isso envolve a subtração de bovinos, suínos ou de aves, e muitas vezes o abate acontece no local, dependendo da quantidade. Se for uma quantidade menor, já pode ocorrer o próprio abate no local, como já tivemos vários casos dessa natureza. Em outros casos, ocorre o transporte de uma grande quantidade de res, uma grande quantidade de bovinos, como também, infelizmente, já aconteceu. Também não podemos esquecer dos golpes, o crime de estelionato, a fraude eletrônica com a ajuda da tecnologia, os furtos e roubos de insumos, muitas vezes defensivos, sementes, adubos, combustível. Tudo isso acaba sendo muito fácil para aquela pessoa revender. Mal sabe ele do crime que ele incorre, tanto quem compra quanto quem vende isso, e da grande quantidade de casos cuja autoria tem sido esclarecida. Mas isso é um problema sério, tanto o furto quanto o roubo de insumos. A invasão e o arrombamento de casas, muitas vezes o criminoso, sabendo da rotina daquele local, ele promove um arrombamento naquela residência para levar produtos eletrônicos, ferramentas, armas, dinheiro. O problema é que muitas vezes acontecem roubos, crimes à mão armada, crimes que aquela pessoa que está lá naquele local é colocada em risco. E também crimes ambientais, as queimadas criminosas, a caça ilegal, o descarte irregular, tudo isso impacta diretamente a propriedade. Qual que é a estratégia? Os 3 pilares da segurança, né? Ninguém consegue proteger uma propriedade sem a ajuda de outras pessoas. Ninguém consegue proteger a propriedade sozinho. A segurança, quando ela é construída com base em 3 pilares, que é o comportamento, a estrutura e a comunidade, a gente percebe que o risco é muito menor. E quando falamos em comportamento, o primeiro aspecto, a mudança de hábitos. A mudança de hábitos, isso pode fazer que aquele criminoso que acredita que existe um determinado hábito, que existe uma determinada rotina, isso vai atrapalhar bastante essa empreitada criminosa.
Então, o primeiro aspecto é a mudança de hábitos, é a adoção de um comportamento seguro. É mudar tanto a rotina como se preocupar mais com a segurança pessoal, com a segurança dos objetos, dos bens, dos animais que estejam naquela propriedade. Outro ponto é a chamada estrutura. Organizar a propriedade para dificultar o acesso à ação. E esse é um outro ponto que vai ser melhor abordado, porque envolve ter uma estrutura mais segura. Quando falamos em uma estrutura segura, é, se possível, um alarme, uma câmera de segurança, tudo isso pode ajudar bastante. E o terceiro aspecto, não menos importante, é a questão da comunidade. A importância de se articular com toda a vizinhança, com outras propriedades vizinhas e também com a polícia para criar uma rede de vigilância. Esse é um outro ponto muito importante e como temos já visto esse tipo de iniciativa aqui no estado de São Paulo. Existe todo um trabalho que tem se desenvolvido com um efeito muito benéfico por parte da Polícia Militar e esse tipo de iniciativa é fundamental também para a busca de uma maior segurança na área rural. Então, falando um pouquinho sobre um dos pilares, a comunidade, a parceria com a polícia, a importância da vigilância mútua, é importante se cadastrar a sua propriedade na iniciativa da Polícia Militar, que é um ponto muito importante, a criação de grupos de WhatsApp específicos com o pessoal da vizinhança, com outras propriedades da vizinhança, também a importância de ter em mãos os números da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, que também executa todo um trabalho junto à área rural, a importância da relação com a Polícia Civil, principalmente no âmbito da Polícia Civil, que é da investigação, colaborando com a investigação, apresentando dados, apresentando informações, apresentando qualquer elemento que possa ajudar todo o trabalho investigativo que tem sido desenvolvido. Quanto mais cedo a polícia sabe que aconteceu um crime, maior a chance de sucesso da ação policial. E isso envolve tanto o policiamento preventivo, tanto o trabalho que tem sido feito pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Municipal, mas também o trabalho junto à Polícia Civil na sua atuação investigativa. Elementos que ajudem a elucidar o crime, indicações sobre suspeitos, dados sobre veículos usados na empreitada criminosa. Qualquer informação nesse sentido é sempre muito bem-vindo. Também, quanto à estrutura, a ideia de fortalecer a estrutura, a segurança naquele ambiente, é muito importante dificultar a entrada do criminoso. Porque para o criminoso ingressar em uma propriedade rural, que a porta está aberta, que a porta está destrancada, que não tem um cadeado, isso aí vai atrapalhar bastante. E quando nada disso existe, nenhum mecanismo de proteção é oferecido, existe um risco muito maior por parte daquela propriedade. É notório que o criminoso ele vai buscar um alvo fácil, ele vai buscar uma casa que ele vai entrar pela janela, que ele vai verificar se a janela está aberta, se a porta está aberta, e isso facilita bastante. Então é importante sempre a casa trancada e toda uma estrutura que dificulte a ação criminosa. Um bom cadeado, boas estratégias que vão impedir isso. Um ponto importante é a iluminação. E qual que é a ideia de uma iluminação estratégica? É ter luzes tanto na parte da entrada da propriedade, pátio, galpão. É notório que o criminoso ele vai preferir atuar na escuridão, sem que ninguém veja. Outro ponto, a vegetação controlada. Isso envolve a poda de árvores, isso envolve o mato alto perto de janela, perto da porta. Isso envolve, inclusive, evitar que o criminoso use como um esconderijo, para eventualmente até praticar um crime de roubo à mão armada, crimes também dessa natureza. O aspecto relacionado com o cadeado, com a tranca, com chaves, é muito importante usar fechaduras de qualidade. Isso tem no material. Eu inseri, inclusive, estratégias de trancas que têm uma confiabilidade maior, a importância do controle de acesso a chaves. Não adianta ter um bom cadeado, uma boa fechadura, se a chave fica escondida embaixo do tapete. Se a chave fica escondida dentro
de um vaso, se a chave fica na porta, ou pior, se a porta está destrancada. É muito importante, caso um funcionário deixe de trabalhar na propriedade, ou caso exista alguma dúvida quanto à possibilidade de algum ex-funcionário praticar qualquer crime naquele local, mudar a fechadura, mudar o cadeado. Também é importante não ter dinheiro em casa, nunca guarde grande quantidade de joias, dinheiro ou qualquer bem que tenha um valor muito alto, porque isso acaba atraindo a atenção do criminoso. E o pior, não ostente. A ostentação é um grande chamariz para práticas criminosas. Muita cautela. Se você vende algum produto e recebe um determinado valor, é inaceitável publicar isso em uma rede social ou publicar. Já tivemos casos de pessoas que publicaram, inclusive, fotos de valores, de bens de valores muito altos também, não só o dinheiro, mas alguns bens que atraem bastante a atenção do criminoso. Então, muito cuidado com a divulgação de qualquer conteúdo em rede social, muito cuidado com a ostentação. Cuidado também com o que você fala. Você falar sobre viagens, para você falar que você está fora da propriedade, ou que você vai ficar um tempo sem ir até aquela propriedade, ou que vendeu um determinado produto, que recebeu um determinado pagamento. Muito cuidado, a informação é uma arma que pode ser usada para o bem e também para o mal. É importante também proteger máquinas, veículos, equipamentos. O maquinário agrícola muitas vezes é um alvo de alto valor e isso atrai a atenção de organizações especializadas. Organizações, e já tivemos casos na região, inclusive, cujos autores foram presos, mas já ocorreram casos de grupos especializados em furto de trator, em furto de cavalo, em furto de gado, em furto de determinados insumos agrícolas, como agrotóxicos, que existe um grande interesse no mercado ilícito. Então é importante manter tudo isso muito bem guardado, muito bem trancado, não deixar sem nenhuma forma de proteção. Use galpões fechados, dependendo do valor do bem. Nunca isso tem que ficar no campo aberto. A chave tem que ser fora da ignição. Eu já atendi casos, e não foi apenas um caso, que o furto daquele veículo, inclusive um caso que envolvia um implemento agrícola, que a chave ficava na ignição, a chave ficava no contato. E isso atrai também bastante a atenção do criminoso. Dependendo do valor do bem, use rastreadores. Existem equipamentos que são instalados em bens de alto valor que permitem um rastreamento daquele bem. É importante também documentar tudo. Fotografar o veículo, fotografar a marca. Se você marca o boi, a vaca, ter a fotografia dessa marca. Fotografar os seus bens mais preciosos. Fotografar chassi de veículo, fotografar placa, fotografar qualquer modelo de máquina, foto da máquina, porque se aquilo é levado, no momento que é feito o registro da ocorrência na delegacia da Polícia Civil, o que é importante? Apresentar essas imagens, porque isso vai para determinadas redes de difusão no ambiente interno que podem ajudar bastante. Às vezes o policial recebe esse tipo de informação e é muito importante, inclusive, a troca de informações entre as polícias, como isso tem sido procurado fazer, que aquela informação sobre um produto subtraído vai até um outro policial e o outro policial consegue ver aquele objeto. Então isso é um ponto também muito importante. Essa documentação, esses dados que vão ajudar a recuperação daquele bem. E também evite deslocamento noturno. Cuidado com máquina agrícola em determinada estrada deserta, durante a noite, ou em qualquer contexto que possa colocar em risco. Tivemos um caso que um indivíduo usou um implemento para ir para a cidade, para participar de uma cerimônia religiosa, e aquilo foi subtraído, isso foi também no interior do estado, onde aquele bem foi subtraído naquela ocasião, porque ele deixou de forma descuidada, em um ambiente que não era seguro. É importante refletir bastante sobre isso. Eu falo a importância
de adotar sempre um comportamento seguro, de ter a consciência dessa importância. E falar um pouco sobre o ouro líquido, os defensivos, os insumos. Então, agrotóxicos, sementes, fertilizantes, tudo isso é muito caro, é muito fácil de transportar esse tipo de produto, de revender esse tipo de produto. Então é importante ter um local específico e trancado. Tem um depósito, tem um almoxarifado exclusivo para insumos de alto valor, isso tem que ficar sempre trancado. Controle de estoque rigoroso. Quantos casos fomos procurados por determinados proprietários rurais que informaram que determinados produtos foram levados, mas que ele demorou bastante para descobrir, porque não havia um controle de estoque. Imagina um cidadão tem lá 50 galões de Tordon, e aí ele não controla aquele estoque. Ele usa um, depois usa outro, usou 10. E ele lembra mais ou menos que teria que ter uns 40, já que ele tinha 50 galões. E quando ele percebe, ele tem 6, 7 galões. Aquilo foi desaparecendo de forma muito devagar. E ele demorou para perceber isso. O que eu estou falando para vocês é uma situação concreta. E é uma situação que muitas vezes nós percebemos. Então, se você tem grande quantidade de defensivos agrícolas, insumos, tenha um controle rigoroso de estoque. É importante saber o que entra, né, no galpão, o que sai do galpão, quem retira aquele produto. Aquele produto tem que ficar trancado. Porque muita gente se preocupa com a segurança da sua casa na cidade, mas esquece que na área rural tem bens muito mais preciosos, bens com valor muito mais alto. Temos que refletir sobre isso, temos que pensar sobre isso. E também procure comprar somente o necessário. Eu sei que às vezes o preço é um pouco melhor se compra uma quantidade maior, mas a gente não pode se esquecer que se aquela grande quantidade de produto que foi adquirida com um valor um pouco menor, se aquilo não fica em um local seguro, você, produtor rural, pode perder tudo isso. Mantenha esse conteúdo bem guardado ou, se possível, evite manter um estoque exagerado desses produtos, para até diminuir um risco potencial. Sempre que acontece o crime, é feito o registro da ocorrência, a Polícia Civil faz o seu trabalho de investigação, mas sempre falamos da importância da participação de todos, inclusive da participação da população, da participação da vítima, da participação do cidadão comum na prevenção de um crime. É sempre muito melhor evitar que aquele crime aconteça do que esperar o crime ser praticado para depois buscar ajuda. Um conhecido que trabalha na área da segurança eletrônica uma vez comentou que ele se entristecia porque sempre que alguém procurava, a maioria dos clientes dele, que procuravam a empresa para instalar determinados meios de segurança, câmeras, alarmes e tudo mais, geralmente faziam isso somente após a prática do crime. E por isso que é tão importante essa participação do cidadão na prevenção. Outro ponto, desconfie de ofertas muito boas. Oferta milagrosa é sinal de perigo. Oferta milagrosa é sinal de produto de baixa qualidade, produto que não será entregue, em outros casos, produto de crime. O cidadão adquire um determinado insumo por um preço muito abaixo do mercado e depois ele descobre que foi vítima. E muitas vezes pode até se tornar autor. Porque foi entregue um produto de crime. Um produto que foi roubado anteriormente de outra pessoa e ele pode responder por uma receptação, seja uma receptação dolosa, quando ele sabia, ou até culposa, dependendo, se ele exerce atividade comercial e tudo mais. Que a chance é maior e as penas são maiores, né? Então, existe essa preocupação. É importante desconfiar de produto com preço muito bom, de vantagem muito benéfica para aquele cidadão. Quando alguém te oferece algo muito bom para ser verdade, um determinado implemento que está com preço muito abaixo do valor,
isso é sinal de perigo. Tanto que aquele produto pode ser produto de crime, quanto aquele produto pode ter sido subtraído de outra pessoa, né? Ou aquele produto tem uma péssima qualidade, é um produto que vai durar muito pouco, é um produto falso. Um caso concreto, o indivíduo adquire pela internet uma determinada motosserra. Comprou pela internet, um preço abaixo, é uma marca muito conhecida. Depois de um tempo ela apresenta um problema, ele leva até uma empresa especializada no reparo daquela marca e se percebe que não é daquela marca. Que apenas a capa era daquela marca e a parte interna não. Ele foi enganado. Por isso que temos que tomar muito cuidado com isso. E você acaba colocando até a lavoura em risco quando você usa, por exemplo, um defensivo de baixa qualidade, um defensivo que não é verdadeiro. Temos que prevenir também o abigeato, o furto de animais, até roubo de animais. É importante o controle, a identificação de todo o rebanho. Quando falamos de identificação individual, o que significa isso? O uso de brincos, o uso de marca de fogo, o uso de qualquer outro sistema que vai ajudar a identificação daquele bem, daquele animal. A contagem periódica também é fundamental. Eu já atendi inúmeros casos que no momento que a pessoa, isso frequente, eu penso que todos vocês já viram casos assim, no momento que a pessoa se dá conta que algumas redes estão faltando, né? No caso, por exemplo, ele percebe que 8 vacas, né, 8 matrizes dele desapareceram. E a primeira indagação foi, quando esse produto desapareceu? E ele disse que a última vez que ele tinha feito a contagem foi há mais de 40 dias. Isso não pode ser feito. É aquela questão. O ideal seria a contagem diária. A chance de uma investigação, quando é identificada a subtração em poucas horas, a chance é muito maior. Agora, quando se percebe depois de dias, ou até mesmo semanas, a chance pode ser menor. Então é muito importante essa contagem periódica e deixar tudo anotado. Porque se acontece um crime, você, vítima, tem anotado a quantidade, as marcas, a idade aproximada, imagens, fotos, tudo isso pode ser muito importante para que aumente a chance de recuperação daquele animal. O controle de embarque, aqui isso envolve anotar a placa do caminhão, fazer nota, o nome do motorista, horário e destino da carga. Vender um produto, é importante já receber aquele produto. Muito cuidado. Quantas vezes, aqui todo mundo, tenho certeza que todos vocês conhecem várias histórias de animais que foram vendidos e o comprador desaparece. E o comprador cria toda uma relação com aquela vítima e depois ele não faz o pagamento, ele diz que um fornecedor deixou de pagá-lo e a pessoa tem prejuízos muito grandes. Pessoas que ficam, né, questão da confiança, muito cuidado com a confiança, porque todas as pessoas são confiáveis até o momento que deixam de ser confiáveis. Vender um produto, receba imediatamente aquele produto. Vender um produto, comunique o escritório. Ele vendeu determinados animais. Faça a nota, comunique o quanto antes o escritório, faça a guia de transporte daquele produto, para não ter problema. Imagine, os animais estão sendo transportados e não existe uma nota. Aqueles animais são abordados por uma fiscalização. Então, é importante agir sempre dentro da lei, é um ponto muito importante. E evite qualquer movimentação noturna de transporte de animais. Eu falo sempre que um indicativo de crime, um indicativo de que algo estranho está acontecendo, é o transporte de animais no período noturno. Ainda mais se for uma pequena distância. Eu sei que a pessoa está dirigindo milhares de quilômetros de um ponto até outro, fica difícil ele parar no período noturno, em que pese à noite existem vários riscos de crimes muito graves, inclusive. Mas agora, a pessoa vai dirigir
2, 3 horas, e ele deixa para fazer isso no período noturno, na madrugada, isso é muito estranho. E qualquer policial vai tender a abordar aquele veículo para identificar o que está acontecendo naquele horário do transporte de um animal. E você, cidadão, que vê isso, avise a polícia. 2 horas da manhã, uma pessoa transportando gado. Se está transportando 2 horas da manhã, pode ser que o embarque foi feito 1 hora da manhã, meia-noite, 11 horas da noite. Isso é muito estranho, né? Muito cuidado com isso. Porque o criminoso muitas vezes transporta nesse período. Mas se você é um cidadão de bem, você não faz isso. Só que se você faz isso, você pode ser considerado suspeito de uma prática, de uma conduta criminosa. Então esse é um ponto também muito importante. E o comportamento que vai prevenir o crime, que vai desarmar a prática criminosa. Agora é importante falar um pouquinho sobre algumas pequenas mudanças de hábitos que quebram o caminho fácil do criminoso. Primeiro, rotina imprevisível, altere horários de chegada, horários de saída, sempre que possível. A previsibilidade ela é uma vantagem para quem está observando. Todos os dias o cidadão chega a um horário, sai no mesmo horário da propriedade dele. Todas as semanas, naquele dia da semana, naquele horário é feito o transporte de gado. Todo mês, no finalzinho do mês, ele adquire uma grande quantidade de insumos, isso fica ali naquele galpão. Toda semana, aquele indivíduo que mora na área rural, ele passa o final de semana fora. Tudo isso são rotinas que, para um criminoso, isso pode chamar a atenção. Então, tenha uma rotina imprevisível. Também é importante a discrição. Seja discreto. Evite, como já falamos antes, a ostentação. Evite falar para as pessoas o que você tem, o que você recebeu, os bens que você tem armazenados na sua casa, na sua propriedade rural. Infelizmente, eu, enquanto delegado de polícia, já atendi casos muito tristes, inclusive que pessoas que perderam a vida em razão de crimes, porque o criminoso sabia que aquela pessoa tinha um determinado bem. Um cidadão, por exemplo, que ostentava uma grande quantidade de ouro no corpo, foi ser roubado e no momento que tiram a corrente dele, a arma dispara, ele vem a óbito e morre ali no local. Outro cidadão que foi um curral onde ele tinha gado, e aí 2 pessoas armadas vão até o local tentar roubá-lo. Esse caso até foi interessante que esse cidadão foi preso. Esses 2 criminosos foram presos, foram praticar o crime contra esse cidadão. Um outro caso, e mais triste, onde os criminosos sabiam que aquele cidadão ele tinha vendido um determinado bem e eles passam a bater naquela vítima, agridem bastante a vítima não fala onde estava o produto, mas depois de alguns dias, infelizmente, a vítima vem a óbito. A vítima morre. Outro caso do indivíduo que passava o dia sozinho na área rural, não tinha contato com ninguém, e naquela tarde ele é encontrado pela família sem vida. Foi agredido, veio a óbito também. Então são pontos muito importantes, temos que pensar sobre isso. Outro ponto importante, orientar os funcionários para que tomem muito cuidado com estranhos. Atenção, uma pessoa estranha em uma propriedade rural, isso tem que ter algum motivo. Seja lícito, seja criminoso. Ele está lá porque ele está vendendo um produto? Realmente ele é vendedor daquele produto? Ou não? Ele foi lá só para ver a propriedade, ele foi lá só para perguntar o que aquela pessoa tem, conversar com o funcionário. O funcionário tem que ser muito orientado a tomar cuidado com estranhos, pessoas que vão até lá, perguntam sobre a propriedade, sobre o proprietário daquela propriedade, né, o dono daquele sítio, por exemplo. Muito cuidado com isso, é importante sim ser cordial, mas não tome cuidado quando alguém começa a fazer muitas perguntas, quando alguém tem uma curiosidade muito exagerada sobre aquela propriedade. E é interessante que essa abordagem pode ser na própria propriedade,
ou pode ser fora. Quando o funcionário ou quando o proprietário, o dono daquele sítio, ele está no supermercado, ele está em um barzinho, ele está em um local qualquer, em uma praça, em um local público, e alguém começa a perguntar. Por que aquela pessoa está perguntando? É só curiosidade ou existe um interesse criminoso? E cuidado com a segurança digital. Hoje tudo é pelo celular. Se o seu celular é levado embora, você pode ter sérios prejuízos. A pessoa pode tirar todo o dinheiro da sua conta, dependendo. Lógico, o celular tem que ter uma boa senha. É importante sempre fazer a dupla verificação, chamada verificação de 2 etapas, para determinados aplicativos, para redes sociais. Cuidado com o aplicativo do banco. E cuidado com ofertas vindas pelo celular. Existem inúmeros golpes do agronegócio praticados pelo WhatsApp, e isso é importante também tomar muito cuidado. Proposta muito vantajosa, sempre você tem que tomar cuidado, já falamos sobre isso. Confirme a identidade de quem está te vendendo ou comprando o produto. Verifique o CNPJ, o endereço. Peça referências. Se alguém quer ser um parceiro de negócios, peça quais são suas referências, quem você conhece, com quem você já negociou, há quanto tempo foi isso? Porque às vezes o criminoso ele começa a fazer transações legais, lícitas, por algumas semanas ou até alguns meses, para depois aplicar o golpe em alguém. Confirme sempre se aquilo que ele está falando é verdade. Cuidado com o pagamento antecipado. Evite pagar 100% adiantado para quem você não conhece. Se para quem você conhece pode ser arriscado, imagina para quem você não conhece. Formalize um negócio com um contrato simples. Sempre que possível, use um contrato. Cuidado com link suspeito. Se alguém envia para você um link, clique aqui. Clica aqui, uma promoção de um determinado implemento, um determinado defensivo, você clica e o criminoso passa a controlar à distância o seu celular, entra na sua conta, tira o dinheiro da sua conta, faz financiamento do seu nome. Tudo isso temos visto no dia a dia enquanto delegado de polícia. E se o crime acontece? Como agir? Primeiro, antes de mais nada, independente do tipo de crime, a sua vida tem que ser a prioridade. Nunca reaja. Você vai reagir diante de alguém que está com uma arma apontada para você? Ainda que você tenha uma arma. Imagina que ainda você tem um porte de arma, um registro da arma. Essa arma está com você. Ainda assim, se aquela arma está apontada para você, se alguém está apontando uma arma, muitas vezes você nem tem tempo de reagir. Imagina se você não tem a arma. Então são pontos muito importantes, e a maioria não tem uma arma de fogo, óbvio. Mas nunca reaja. Avise a polícia o quanto antes. Preserve vidas. Mantenha a calma, obedeça às ordens. Bens materiais, eles podem ser recuperados. A sua vida não. Nunca reaja. Acione imediatamente a polícia. Acione o 190 da Polícia Militar, que faz um policiamento preventivo, ostensivo, patrulha rural. Nos municípios que existem a Guarda Civil Municipal também realizam todo um trabalho junto à área rural. Preserve um local. Você chegou no local, teve um crime, seja um crime, tem alguém sem vida naquele local, ou os produtos foram levados, a porta foi arrombada, os animais foram levados, não importa. Preserve aquele local. O que é isso? Chame a polícia, evite a contaminação do local, porque o perito vai fazer um trabalho ali naquele local para tentar achar impressões digitais e outros elementos investigativos que o perito vai obter, que o investigador vai tentar levantar. As ferramentas que foram deixadas para trás, as pegadas, bitucas de cigarro, tudo pode ser uma prova fundamental. Isole aquela área até que a polícia chegue e tenha um plano familiar. Combine previamente quem é o familiar que liga para a polícia quando acontece um crime, onde levar as crianças. Se for uma emergência, alguém está tentando entrar na propriedade rural, quem vai ligar para a polícia? Quem vai trancar? Vai se trancar já em um outro ambiente? Determinadas propriedades rurais, em alguns locais do país, eles têm locais específicos, os chamados bunkers, para proteção. Dependendo do tipo de propriedade, dependendo dos riscos, né? Às vezes a pessoa tem um risco até de sequestro, casos mais graves, a pessoa pode ter até um bunker, que é um local que ele se tranca até que a polícia chega. Até que
a viatura, até que os policiais cheguem. É importante se proteger, pensando sempre na vida. E registre o boletim de ocorrência. Muitas vezes, pequenos prejuízos, eles também são fundamentais. Não é porque o prejuízo foi muito pequeno que você deixa de registrar. Vá até uma unidade policial ou mesmo faça pela internet e faça um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele alimenta um sistema de inteligência da polícia. Por esse sistema a gente mapeia lugares de maior incidência de crimes, rotas de fuga, identifica como os crimes estão sendo praticados, identifica quadrilhas especializadas, direciona o policiamento, justifica a necessidade de mais recursos naquela área rural. E você pode ajudar bastante a investigação oferecendo fotos, notas fiscais do bem, entregando uma lista com todos os números de série, como um chassi de um determinado veículo, ou o número de série de uma determinada máquina agrícola. Disponibilize imagens das câmeras de segurança, caso você tenha. Isso é um ponto muito importante, ter esse tipo de equipamento, se possível. E em caso de qualquer golpe, apresente a maior quantidade possível de dados para os policiais. Segurança rural se constrói todos os dias. Segurança no campo, ele não depende só do policial, só da viatura, só de uma cerca. E sim é um resultado da atenção diária, de pequenas mudanças na sua rotina, a organização simples do seu patrimônio e dos seus registros, um diálogo constante com seus vizinhos, uma parceria real de confiança com os policiais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal. Você não controla a existência de um crime, mas você controla quando a sua propriedade pode ou não ser um alvo fácil de criminosos. Então eu agradeço bastante e fico à disposição. Até a próxima.